Salve, salve, nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o jogo de ontem entre Grêmio e Corinthians. Mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Então bora pra cima. Então é isso aí, gente. Como todo mundo sabe, o Grêmio empatou com o Corinthians fora de casa. O desempenho bom que vinha tendo não conseguiu repetir ontem. A gente sabe que tem até o desgaste. Eu acho que o Renato acertou na escalação, conseguiu botar um time competitivo em campo, que é o que a maioria dos jogadores vinha atuando já. Então ele procurou preservar alguns setores ali. Teve algumas alterações só ali, Cortez, por exemplo. Acho que o Grêmio tinha tudo para ganhar o jogo. O empate fora de casa não é ruim. O problema do empate foram as circunstâncias desse empate. Porque o Grêmio teve com 2 jogadores a mais grande parte do jogo e não soube aproveitar desse fator aí. Não soube transformar isso em gols. O Corinthians se defendeu muito bem, o Grêmio não conseguia entrar tocando bola como vinha fazendo nos outros jogos. Então o Corinthians fez 2 linhas na frente da área que ficaram difíceis de passar. Isso dificultou muito a parte do Grêmio, a parte ofensiva, que era de toque de bola. O Grêmio não conseguiu botar isso em prática ontem. Acho que faltou muito organização ali naquele jogo. O Grêmio foi desorganizado. Depois o Renato mexeu e tem algumas coisas que dá pra gente já perceber. Ele botou o Jean-Pierre de volante mais uma vez e não deu certo. O Jean-Pierre de volante, na minha opinião, não dá para fazer mais isso. Eu acho que já foi... Valeu o teste, foram 2 testes já que ele fez. Ontem foi o segundo teste. E já deu para perceber que não dá. A gente colocando o Jean-Pierre de volante, a gente desperdiça um jogador. Essa é a verdade. Porque o Jean-Pierre ele rende um pouco, ele rende mais na frente, não ali atrás. Embora ele tenha começado a carreira como volante, ele já se adaptou a jogar mais à frente como meia centralizado. Então, na minha opinião, está completamente descartado, já isso aí não deu certo. Ontem tivemos também a estreia do Pinares. Foi o primeiro jogo dele que ele entrou com a camisa do Grêmio. Foi a estreia. E até já vi muitas críticas da torcida em cima desse jogador, mas gente, a gente tem que ter um pouco de paciência. O cara chegou ontem, o cara chegou sexta para jogar domingo já e foi pro jogo, tentou, não tem entrosamento ainda. A gente precisa entender isso, tem que ter um pouco de paciência. Ele se mostrou muito voluntarioso dentro de campo, tentou, mas também não conseguiu fazer grande coisa. Mas a gente sabe que falta entrosamento, isso é importante. Tem adaptação aí ao futebol daqui do Brasil, ao time também em si. E a gente tem que relevar isso, tem que entender isso aí. Eu acho que ele vai... Acho que tem tudo para dar certo no Grêmio, a gente só precisa ter um pouco de paciência. Como eu falei, o Renato até acertou na escalação, mas depois tem umas mexidas no time ali que eu discordo, assim, que... Acho que virou meio que uma bagunça ali o time. Por exemplo, tirar o Orejuela para botar o Thuram. Essa mexida aí abriu uma avenida no lado direito do Grêmio. Foi por ali que o Grêmio quase tomou o gol. Porque o Corinthians começou a atacar por ali porque estava livre o caminho, né? E numa bola tocada da esquerda do Corinthians e direita do Grêmio pro centro, o Fagner quase fez o gol. O Vanderlei fez um milagre ali. Eu achei até um milagre ali, porque o Vanderlei sempre fica olhando a bola entrar. Mas o Vanderlei fez uma baita defesa que salvou ali, de o Grêmio sair de lá com a derrota. E outro erro do Renato que eu vejo, assim, Ferreirinha até não tem mostrado muita coisa, assim, nos outros jogos. Mas, diante das circunstâncias ontem do jogo, a gente precisava de um jogador, assim, com as características dele, que entrasse no segundo tempo, pelo menos, para quebrar essas linhas do Corinthians. Que quando fica nessa situação do jogo de não conseguir furar essas barreiras aí, essas linhas, a gente precisa de jogada individual, não tem como. Foi assim que nós conseguimos. Uma hora que o Luiz Fernando fez uma jogada pela direita, entrou a dribles quase na área, foi derrubado na risca da área, né? Foi assim que ele conseguiu chegar mais próximo. Porque se a gente com 2 a mais,
Se a gente analisar, o Cássio não fez nada no segundo tempo, não fez nenhuma grande defesa. Então acho que a gente deixou a desejar em matéria de criação, e isso afetou demais. O Renato colocou 2 centroavantes, sendo que a bola não estava chegando lá. A gente precisava de um jogador com as características do Ferreirinha, que era do drible, de quebrar essas linhas, entrar na área, drible. Então isso dificultou demais o jogo do Grêmio. Mas claro que não foi só isso, o Grêmio coletivamente não funcionou ontem. Aí vocês percebam a importância do Darlan. Quando o Darlan saiu do time, que recuou o Jean-Pierre ali, não funcionou mais nada no Grêmio. Pra gente ver a dinâmica que dá no time o Darlan e o Matheus Henrique junto. E não acho que foi errado essa mexida do Renato, de ter tirado o Darlan no caso. Só acho que talvez podia ter colocado o Lucas Silva ali. Jogaria o Matheus Henrique e o Lucas Silva, preservaria o mesmo esquema ali. O Jean-Pierre um pouco mais na frente. Mas a gente valeu o teste para entender e perceber que não dá mais para botar o Jean-Pierre de segundo volante. Se ele rende mais como meia centralizado, não tem por que inventar mais moda aí. Claro, foi uma circunstância do jogo ali, mas não dá. Se não deu, 2 vezes já não deu. O time perde em qualidade ali ofensiva porque ele vem muito de trás. Foi bom para perceber que isso não dá mais. Mas acho que o Grêmio está na briga ainda. Acho que a gente, como falei, o resultado fora de casa, o empate com um time grande como o Corinthians não é ruim. O problema foram as circunstâncias do jogo, mas está tudo certo. Conseguimos trazer um ponto de lá e agora é conseguir na luta. Vamos fazer o jogo atrasado. Antes disso tem o confronto contra o Guarani e a gente espera que o Grêmio consiga executar aqueles bons jogos que tem feito ultimamente, que é um time envolvente de toque de bola e que venha com a vitória lá do Paraguai. Então vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Só peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está rolando no canal. Até a próxima!